Então, novamente, boa noite para todos. A gente está começando o ano do clube hoje, basicamente, né? É o nosso primeiro encontro. Vocês puderam observar que a gente fez algumas mudanças com relação à periodicidade dos encontros, e eu vou explicar um pouquinho o porquê disso, e também de novas ideias que nós estamos para a gente poder trabalhar juntos nesse novo ano que está começando para a gente. O Alan está entrando aí também. Bem-vindo, Alan. Boa noite, Alan. Bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Gustavo. Boa noite, pessoal. Olá. A gente está exatamente começando agora, Alan, e dizendo já sobre algumas mudanças que a gente está propondo nesse nosso grupo. Nós entendemos nesse período, gente, de recesso que nós tivemos, que o Clube Método ele não é um clube de networking. E a gente demorou a perceber isso. Ou ele não é apenas um clube de networking, né? Eu venho falando isso muito desde o início, mas isso daqui se mostrou para a gente de uma maneira muito clara de ser um clube de inteligência coletiva, né? A gente vem observando a força que a inteligência coletiva tem e a importância disso nesse momento de reconstrução, não é verdade? A gente está saindo de um ano muito complicado, de um ano de muitas perdas, geradas, né, por razões óbvias aí em relação ao Covid, e, de certa forma, a gente está dentro desse clube aqui fortalecido, no sentido de que a gente tem uma riqueza muito grande de pessoas, que a gente tem uma riqueza de conhecimento muito grande através destas pessoas, e 2021 é um ano que a gente espera fortalecer isso ainda mais. Eu falo que, assim, 2020 foi um ano em que a gente criou o clube. A princípio, nós tínhamos uma ideia de clube de networking com uma pegada mais humana, menos negócio, mais seres humanos. Acho que a gente cumpriu bem com essa função no ano de 2020, mas acho que 2021 a gente tem ainda um peso maior e dentro desse conceito, no ano passado, a gente tinha uma preocupação muito grande de encher os nossos encontros, né? Uma preocupação natural para a gente começar a dar corpo para esses encontros. Nós havíamos feito muito esforço para que os nossos encontros tivessem um número grande de pessoas, para que as pessoas aderissem. Só que nós entendemos que esse clube, por ter uma característica de inteligência coletiva, de ter uma característica de inovação, de que ele possa correr de maneira fluida, de maneira orgânica, nós entendemos que esse esforço ele não vai se fazer necessário e nem importante para a gente em 2021. Por essa razão, a gente colocou os encontros a acontecer de maneira quinzenal e não todas as semanas, porque a gente também entende que as pessoas estão com suas agendas muito complicadas, muito cheias, as atividades, né, as rotinas diárias, e a gente não quer que o clube seja, de maneira nenhuma, um fardo, um peso para as pessoas que participam dele. Nós queremos que as pessoas que estejam aqui queiram estar aqui, nós queremos que as pessoas que frequentam os nossos encontros estejam frequentando porque faz sentido para elas frequentar, e sem julgamento nenhum nós vamos questionar porque as pessoas entram ou não dentro desses encontros. A gente pensa no clube como um laboratório, e aí estou deixando de uma maneira bem transparente para que todos entendam como vai funcionar em 2021. A gente quer que ele funcione de fato como um laboratório, que a gente consiga aplicar as experiências que a gente acredita ser importante nos projetos, nos objetivos do clube, né? E que a gente possa replicar isso, se a gente acreditar que isso de fato traz os resultados que a gente almeja, a gente possa replicar isso nas nossas vidas e nos ambientes de trabalho que a gente frequenta, né?
Então, a gente quer ver nesse ano um clube muito mais ativo no sentido de termos as pessoas envolvidas pelos conteúdos que aqui vão ser trabalhados. E, com base nisso, eu tive algumas conversas com a Daisy, né, que uma das inovações, uma das novidades do clube é a junção, é o casamento do nosso clube com o Clube Receitas para Ser Feliz, né, da Daisy, que está aqui com a gente. A gente tem absoluta certeza que essa conexão entre os clubes vai gerar ainda mais forças, né? Vai gerar ainda mais projetos, mais ideias, mais conteúdos, mais inteligência coletiva. A gente está com a plataforma, eu vou mostrar para vocês hoje, em primeira mão. Nossa plataforma foi finalizada ontem. Finalizada eu não digo, né? Produtos de tecnologia nunca estão finalizados, né? Eles estão dentro de um MVP, né? O mínimo viável possível. Ele está pronto para a gente utilizar, mas ontem, na apresentação que o desenvolvedor fez para mim, já sugeriu um monte de mudanças e que ele já está trabalhando para a semana que vem. Mas, enfim, a gente já consegue avançar com o que nós temos lá. E talvez a maior das mudanças desse clube para 2021 são os projetos que a gente quer propor, projetos reais. Nós queremos trazer aqui alguns projetos onde a gente vai desenvolver ele desde o conceito, desde a concepção, ou seja, a ideia do projeto, até a finalização de um protótipo ou de um produto, e a gente quer construir isso dentro do clube, porque dessa maneira a gente entende que nós estamos fazendo na prática, né? A gente entende que a gente está saindo um pouco da teoria, né, do quanto é belo e bonito, como é romântico, e aí a gente está pondo a mão na massa e experimentando aquilo que a gente quer fazer, experimentando as dificuldades, experimentando as vitórias que isso vai gerar para a gente, e que todos possam entender que esse fazer, né, nesse processo de fazer, a gente pode sim aprender muitas coisas que vão valer muito para a gente no nosso dia a dia, em outras ações. São 2 projetos iniciais que nós vamos propor que sejam iniciados no nosso clube. A Daisy, eu vou te convidar para falar um pouco, para a gente falar sobre o e-book, que vai ser um dos projetos. Enquanto isso, o Beto está chegando já já, ele já me passou mensagem. A gente tem o... acabei de falar nele, ele já entrou. E aí a gente vai ter esses 2 projetos, né? E as pessoas que encontrarem conexões com o projeto como um todo, ou participar em algum momento de um desses projetos, todo mundo vai poder se sentir muito à vontade. Olha, eu posso contribuir dessa forma, eu posso contribuir nesse momento, mas não vou conseguir contribuir no momento seguinte. Gente, estamos experimentando, estamos inovando, estamos fazendo a várias mãos, e é exatamente isso que a gente se propõe a fazer: inovação e inteligência coletiva. O resultado que isso vai trazer para a gente, só o tempo vai mostrar, mas eu tenho absoluta certeza que serão resultados que vão nos impressionar bastante. Beto, não precisa pedir desculpa, não, eu já entendi que você estava... Primeiro, você estava no metrô, né? Problema algum. Só pincelando, Deise, antes de passar a palavra para você, Beto, eu estou aqui exatamente falando para o pessoal sobre tudo aquilo que nós conversamos ontem, sobre um grupo funcionar de maneira fluida, orgânica, da gente ter os projetos reais, onde as pessoas vão poder colocar as mãos nisso, sobre a questão da gente não se preocupar mais com o número de participantes dos encontros, a gente não está mais preocupado com a quantidade de pessoas. A gente sabe que o que vai atrair pessoas para esses encontros são os conteúdos, são as conexões delas com o que está sendo discutido naquele dado momento, e sem nenhum tipo de julgamento, a gente vai avançar a cada encontro um pouco mais,
e por esta razão também nós definimos que esses encontros acontecerão a cada 15 dias, principalmente por questões também relacionadas ao nosso casamento com o clube da Daisy, o Receitas para Ser Feliz, porque lá também os encontros são quinzenais, então dessa maneira a gente consegue ter um encontro toda quinta-feira, uma no nosso clube, outra no clube dela, aonde todos estão convidados a participar de maneira total. Eu vou passar a palavra para a Daisy, tá, Beto, você que chegou aí agora, porque dentro dos 2 projetos em que nós propomos a iniciar para ser os projetos reais, para que a gente possa dar sequência no que a gente veio falando, um dos projetos é um e-book que a Daisy vai poder falar com a gente, e depois, Beto, eu vou passar a palavra para você, que o outro projeto é o seu projeto sobre as questões relacionadas à sua área de conhecimento. Daisy, está contigo. E aí, Gustavo? Bom, primeiro eu quero agradecer aí a parceria, que a gente fala que as melhores coisas são aquelas que fluem naturalmente, que são mais orgânicas, né? E acho que essa parceria entre os 2 clubes fluiu de um jeito muito orgânico, né? A gente foi vendo que por que a gente não deixaria as pessoas irem nos 2 clubes, porque sim, porque não, tal, mas o que a gente percebe é que juntar os 2 clubes vai juntar mais inteligência, vai juntar mais empreendedores, mais pessoas que estão inovando, então, na verdade, é um ganha-ganha para todo mundo, e como a intenção, acho que maior dos 2 clubes é um networking com significado real, né, que um networking efetivo, né, os 2 clubes acho que são um pouco diferentes aqueles padrões que a gente conhece no mercado, que são formais, que você tem obrigação de indicar tal pessoa. Então, eu acho que essa possibilidade de conhecer as pessoas diferentes pelo que elas fazem, pelo conteúdo que elas trazem, faz um network muito mais verdadeiro. Você tem vontade de indicar a pessoa porque você conhece o que ela está falando, né? E além de você conhecer, você está aprendendo com ela, está todo mundo um aprendendo com o outro. Tem a ver com isso que você falou da inteligência coletiva. Então, acabou sendo quase que um passo natural e desapegado, que é muito bom, né? A gente falar, poxa, vamos então, quem entrou num clube pode participar do outro também, e vai ser bem-vindo. Então, tá todo mundo que está aqui hoje. O Alberto, por exemplo, já esteve um pouquinho lá no Clube do Receitas, mas todo mundo que está aqui hoje está super convidado para ir. Então, a gente vai, como o Gustavo falou, vai ser uma quinta, essa quinta tá aqui, estamos aqui, quinta que vem estamos lá, e a gente vai começar a postar os assuntos nos 2 clubes também. Hoje eu estou vendo que a Simone, lá do Clube do Receitas, já está aqui também. Simone é empreendedora, tem Bem-vinda, Simone. Simone tem um empreendimento chamado Plataforma do Cuidado. Nossa, que legal, parabéns, seja bem-vindo. É um empreendimento bem interessante para trazer mais cuidado para o mundo e para as empresas, com esse foco. Então, primeiro agradecer, né, de você também ter se aberto para essa parceria, eu acho que realmente agrega bastante. Os clubes têm uma característica levemente diferente, mas são todas pessoas que estão querendo inovar, que estão querendo construir coisas com propósito, com significado, e que de alguma forma estão abertas, senão não estariam aqui. E aí, sobre os projetos, também foi super orgânico a gente chegar. O Gustavo falou que estava querendo fazer um projeto na prática. Eu tinha tido uma conversa com a Márcia, que faz parte aqui do clube. Aliás, foi a pessoa que conectou, tanto eu e o Gustavo, né? Ela faz parte dos 2 clubes. A Márcia Ferreira, ela brinca que ela é conta louca, ela não está aqui hoje, está com algumas questõezinhas aí pessoais, acho que hoje ela não vem, mas ela falou, ela veio me contar que ela tinha uma ideia, uma vontade muito grande de fazer um e-book que falasse sobre essas novas técnicas, tecnologias, coisas que estão sendo faladas no mundo e que são tantos vocabulários novos que muita gente não conhece. Então, sei lá, novas economias, fluxonomia, teoria U, economia donut, essas novas formas de empreender, a própria linguagem digital, tem muita coisa nova acontecendo das coisas que a gente podem ajudar a redirecionar nossos projetos, trabalhos e profissões, e que muitas vezes é difícil, a gente não chega porque não entende elas. Então, ela veio com essa
Oi, gente, eu caí, mas eu voltei? Acho que sim, né? Fica à vontade. Estão me ouvindo? Então, né, Gustavo? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Então, ela trouxe essa ideia, eu já tinha uma ideia antiga de fazer mais ou menos a mesma coisa, só que digitalmente, né, fazer um tipo de uma wiki, né, tipo de uma Wikipedia, um dicionário eletrônico, mas quando ela trouxe e-book, eu perguntei por que você acha que era legal ser um e-book? E ela falou que o legal de ser um e-book é porque daí a gente poderia vender num preço em conta, tipo, sei lá, 10, 15, 20 reais no máximo, e reverter esse dinheiro coletivamente para uma causa coletiva ou para um projeto beneficente. E eu achei isso legal porque isso traria além do aprendizado nosso coletivo de fazer isso, de todo mundo poder se beneficiar desse aprendizado e desse livro, seria uma causa em comum, seria um propósito para todo mundo, né? Inclusive, agora vendo a Simone aqui, eu me lembro que a Simone tem várias causas que ela conhece muito bem, e talvez ela seja uma pessoa que pode ajudar a gente com as causas. Então, a ideia, gente, desse projeto colaborativo é ser um convite, quem se interessar em participar, com certeza vai aprender muito, e é um trabalho que é feito a muitas mãos, e que a gente não vai fazer nos dias dos clubes, não vai ser nas quintas à noite. Vamos pegar um outro horário, uma vez por semana, uma horinha, e vamos trabalhar juntos, vamos estruturar para trabalhar junto, e não deixa de ser um exercício colaborativo, né? Então, da gente aprender a se organizar, como é que a gente se organiza numa gestão mais horizontal, acaba sendo um laboratório, um estágio de trabalho colaborativo e com propósito, né? Com propósito de tanto espalhar um conhecimento que é importante que não tem ainda, como beneficiar algum projeto. Então é isso, acho que eu falei tudo, né, Gustavo? Falou sim, Deise. Gente, foi tão legal, foi tão fantástico assim quando a gente conversou sobre esse assunto. O universo conspira a favor, né, Deise? A gente buscando um projeto, porque a gente já vem falando já desde o ano passado que a gente precisava ter um projeto real, né? A gente experimentar mesmo, né? Porque a gente vem falando aqui de receitas e receitas de bolo, mas a gente nunca fez o bolo juntos. E a ideia era que agora a gente fosse para experimentação, né? Tentativa e erro, né? E aprender fazendo. E aí é isso que a gente está se propondo a fazer esse ano. A Adri entrou aí agora. E Adri, boa noite. E a gente acredita que isso vai gerar muito aprendizado, muita conexão. E, de novo, as pessoas vão participar no tempo, no momento e o tempo em que quiserem participar. É fluido. Não há nenhuma obrigatoriedade de participar em nenhum dos projetos. Pode só acompanhar. Gente, o clube vai funcionar de maneira orgânica, né? Vai chegar quem tiver que chegar, vai sair quem tiver que sair, e a gente vai seguir o nosso caminho, né? Porque nós temos uma missão, a gente acredita muito na nossa missão, e nós estamos realmente propensos, com muita vontade de fazer dessa maneira, né? Tudo aquilo que a gente veio falando já desde o ano passado. Bem, o outro projeto, e aí foi interessante, porque essas conversas fluíram naturalmente, e o outro projeto, em conversa com o Beto, ele é bem interessante também, e achei oportuno nós termos mais de um projeto, dois no caso, porque algumas pessoas em algum momento vão se identificar com um projeto, outras pessoas em algum momento vão se identificar com outro projeto. Você pode se identificar com os dois, em algum momento você pode contribuir com um, em algum momento você pode contribuir com outro, enfim. Isso vai funcionar de uma maneira bem legal. E aí eu vou passar a palavra para o Beto poder falar um pouquinho disso para a gente. Beto, muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado aí, desculpem o atraso. Gustavo, eu vou precisar de uma ajudinha sua só agora no começo da exposição, porque a gente falou sobre muita coisa ontem, foram acho que 58 minutos de ligação que acabaram porque caiu, né? E eu lembro que a gente falou do tema que eu tinha conversado no ano passado, relacionado com vendas, mas eu lembro que isso ficou um pouquinho mais para frente. A gente falou de construir os indicadores do que é o clube para que a gente consiga manter uma coragem de referencial, né? E
Eu te confesso que eu fiquei um pouco sem referência do qual que é o que a gente vai tratar primeiro. E é por isso que eu tô te pedindo ajuda, porque a gente falou sobre tudo muito junto e no final a gente não conseguiu amarrar do jeito certo, né? A tecnologia nos cortou, né, Beto? Foi isso mesmo. Então, a nossa ideia era que você trouxesse aí o seu conhecimento, no sentido de que uma das dores muito comuns nos membros do clube aqui no ano passado era a forma em que eles, a dificuldade que eles têm de criar um processo, né? Um processo comercial que convista em negócios efetivos para eles. Perfeito. Então, a ideia era que você trouxesse, né, seu conhecimento, sua expertise nessa área, e a gente construísse, né, em conjunto com você, esse conhecimento, né, esse processo. Ótimo. Eu estava ansioso com esse tema desde o ano passado, eu estava com medo de ter atropelado algum tema e trazer ele. Obrigado por ter me confirmado. Qual que é o que eu percebi nas últimas conversas que a gente teve, principalmente nas conversas que foram junto com o Clube de Receitas, né? A gente tem um referencial que não está muito claro sobre o processo comercial, e aí a intenção é trazer para cada um de nós, dentro do seu negócio, uma clareza sobre o que é uma captação de negócio, uma qualificação de negócio e um fechamento de negócio, né? Como eu trabalho aí com metodologias ativas, processos de aprendizagem, a intenção não é trabalhar de maneira muito linear e não é efetivamente montar um curso, mas é a gente construindo, a partir dos encontros, essa inteligência do que cada um já faz, ou porque estudou, ou porque é empírico, e a gente ir um contribuindo no conhecimento do outro e já cada um levando para a prática dentro do seu universo, né? E aí eu queria, antes de qualquer coisa, porque eu entendo que isso faz sentido, o Gustavo entende que isso faz sentido, mas entender se isso também faz sentido para o restante do pessoal, né? A gente só conversou entre nós, né, Gustavo? Porque se a gente está falando de ser uma inteligência coletiva, essa inteligência tem que estar dentro aí de áreas de interesses que sejam realmente panorâmicas, né, que sejam abrangentes. Então, eu queria entender do restante do pessoal do grupo se é interessante conhecer um pouquinho melhor sobre processo comercial, e quem já tiver aí de cabeça alguma dor específica, seja na captação de negócio, entender quem é o cliente certo, no fechamento, para manter o cliente, se quiser comentar alguma coisa também, eu já convido, né, para a gente entender um pouquinho essa dor. Um de cada vez, gente. Eu acho essa ideia bem bacana, é que eu também tenho esse problema em conseguir encontrar o cliente certo, sabe? Conseguir escopar o meu trabalho e encaminhar uma proposta para o cliente. Eu acho isso bem bacana. E tem algum ponto específico que hoje para você é mais difícil, Felipe? Conseguir encontrar cliente, só isso. Porque eu sei encaminhar pitch, sabe? Eu tenho sei dialogar, eu sei comunicar, mas não sei para quem comunicar. Quem que receber meu pitch, por exemplo? Legal. Eu acho que essa dor do Felipe, falando aqui um pouco do que eu tenho, porque assim, praticamente dialoguei com todos os membros do clube, né? Dialogo com frequência com todos os membros do clube. E a dor do Felipe, ela é uma dor comum. Talvez a Adri Adri, a Adri também está na frente, né? Assim, ela questões de marketing,
né, de branding. É verdade. A Adri, com absoluta certeza, ela conhece as dores dela e dos clientes dela, né, Adri? Eu acho que esse tipo de trabalho, eu acho que pode enriquecer muito para você e para as pessoas, enfim. Você quer contribuir com alguma coisa, Adri, aqui agora, para trazer uma ideia para a gente? Boa noite de novo, pessoal. Desculpa o atraso, eu estava em outra reunião, que agora, se é digital, as pessoas gostam de fazer reunião, né? Então, é o que mais tem. Eu nunca tive tanta reunião na minha vida. Sobre essa questão de venda, eu acho incrível. Eu acho que a principal dor das pessoas que estão aqui e das que não estão também, né? Eu lembro que muitas pessoas falaram isso, principalmente quem ainda está começando, né? Quando eu comecei no digital, que foi ano passado, essa foi uma das primeiras coisas assim que a gente tem que ir trabalhando para melhorar. Mas o que me ajudou no caso? As conexões e o grupo de network. Depois que eu fiz network, principalmente com a Raquel, que ela não está aqui, hoje, graças a Deus e a ela, a gente está selecionando cliente no serviço. Mas o que acontece também? Muitas vezes a gente quer oferecer para o cliente o que a gente quer, sendo que a gente tem um leque de possibilidades para oferecer, né? A gente às vezes até elenca o que a gente quer oferecer primeiro, o que não quer oferecer, mas não é bem aquilo ali que o mercado está precisando, que o cliente está precisando, e muitas vezes ele não entende o valor. Então, se a gente consegue selecionar muito bem quais são as áreas, quais são as atividades que a gente pode exercer, porque eu acredito, por exemplo, quando eu comecei, eu queria muito da mentoria para ajudar pessoas que queriam criar marcas sustentáveis, mas não era essa a demanda do mercado, era o que eu queria oferecer, no caso, né? Então, assim, aí fazendo reunião com outras pessoas e tudo mais, eu fui trabalhando outras demandas. Então, assim, a gente estruturar um leque de serviço, é importante as pessoas conhecerem isso, saber o que elas podem fazer, o que elas não podem fazer parcerias nessa parte digital é muito importante, não mostrar questão de preço, mostrar a parte de valor. Tem gente que, porque eu não tive cliente ainda, não tem importância. Se a pessoa está precisando daquele serviço seu, não importa se você não teve cliente, tem tudo mais. Então, assim, é uma área que realmente a gente vai ter que selecionar tudo que a gente pode fazer naquilo ali, porque é muito grande, é muita coisa que a gente tem que trabalhar nessa parte de venda. Eu acredito que a Raquel ela vai ser uma pessoa ótima para ajudar a gente nessa parte aí. Eu já cheguei pela metade, então eu não acompanhei o que a Daisy falou da parte de livro. Eu ainda não entendi como é que vai ser isso, Alberto e Gustavo. Se é um curso, como é que vai ser? Eu estou bem limitada de tempo. Eu estou no último ano do doutorado, nesse ano apocalíptico, que a gente, para mim, nem 2020, 2021 é a mesma coisa de 2020. Então, assim, mas no que eu puder colaborar, podem contar comigo, certo? Não sei se foi isso que Gustavo falou, quis que eu falasse, mas enfim. É isso aí. Eu tô rindo porque ontem na conversa o Gustavo me fez uma pergunta e eu respondi outra coisa completamente diferente para ele. Eu falei assim, eu não sei se era essa a resposta que você esperava, mas a resposta que eu tenho para a pergunta que você me fez é essa. Eu entendi e achei super legal. Antes de qualquer coisa, parabéns por estar terminando o doutorado, porque é realmente uma maratona. Eu ainda vou conseguir fazer isso. O Gustavo me trouxe, eu não estava no encontro em que vocês falaram sobre a gestão O2, eu estou começando a estudar. A gente tem, né, a premissa hoje de se posicionar claramente como um grupo de inteligência coletiva. Então, a ideia é que não seja propriamente um curso, mas que a gente tenha uma clareza do nosso objetivo em cada instante, né? Como a gente está tratando do primeiro encontro do ano, a gente ainda está entendendo qual é, de fato, a necessidade, o posicionamento de cada um sobre essa nossa posição como uma inteligência coletiva. Então, hoje a gente, de fato, veio para o encontro sem tema, mas é isso. A minha intenção aí, praticamente como mediador desse processo, é fazer com que a gente conclua sobre qual é o próximo tema dentro desse eixo, de acordo com o que a gente vai aprendendo e entendendo como necessidade, tá? É lógico que eu, inclusive, ia comentar, né? O Felipe falou aí
a dor dele implicitamente, ainda não de maneira explícita, está na definição de persona. E isso é um olhar de marketing, que impacta diretamente vendas. Então, talvez a gente tenha que olhar primeiro para as premissas do que precisa ser definido em marketing para andar para vendas. Mas eu estou aqui fazendo um monte de anotação, e aí, nem que a gente use alguma ferramenta para votar sobre tema e cada um pesquise e traz na próxima semana, mas a ideia é uma sala aberta, mas que a gente consegue concluir alguma coisa dessa sala aberta. Não é só prazer, mas é com prazer. Né? Não é um boteco, a gente sai com algo que a gente consegue ir para ação. Com certeza. Só voltando, você falou essa parte de marketing, de persona, por exemplo. Eu vejo muitas pessoas que vou pegar uma consultoria, vou aprender o que está na internet de graça e vou aplicar isso aí. Só que cada área, cada pessoa tem características que vai direcionar naquilo ali, por exemplo, na parte de você conhecer o seu cliente. Provavelmente, o cliente dele não está na rede social que ele está se posicionando. Então, ele não está conseguindo atingir aquilo ali. E tem muitas coisas também. Tem a parte de comunicação, a parte de como ele estruturou o serviço, onde ele está oferecendo esse serviço. Então, realmente, isso tudo tem a ver com marketing e mais a parte prática, estratégica e a parte do digital também. E outra coisa, uma coisa que eu aprendi, mas que eu já tinha noção. Uma coisa que está problemática há muito tempo, com certeza, tá muito confusa, muito errada, mas nada acontece de uma hora para outra. Eu vejo que tem muitas pessoas, vou começar a oferecer esse serviço agora e já quer que o serviço funcione, por exemplo. Quem começa a oferecer um serviço unicamente no digital, pode demorar 2, 3, 4 meses para essa pessoa conseguir realmente ter algum retorno legal com aquilo ali, né? É claro que a gente... Não é 6 em 7, né? Não. É claro que a gente vai, a não ser que você já, eu sou muito incrível fora do digital, eu vim para o digital, todo mundo já me conhece, então você só vai validar a autoridade que você já tinha. Uhum. Mas se você não é assim, você tem que construir uma confiança, eu não gosto nem dessa autoridade, você tem que construir uma confiança, a pessoa tem que conhecer e tem que confiar em você. Então, né, a gente não pode nada de uma hora para outra, às vezes a gente faz a gente propõe uma venda, as pessoas naquela venda ali, a gente pode usar o pitch que for, ela não vai comprar. E muitas vezes no outro mês, vem todos os clientes para você. Então, assim, é muito legal essa parte, é essencial para qualquer pessoa, tem a ver com venda, mas tem muito de estruturação do negócio, de estratégia de tudo isso, então é legal, vai ser muito, muito positivo para as pessoas aqui, tenho certeza. Que time, hein? Que time que a gente está, hein? E sabe o que já me veio à cabeça aqui, Beto? É o seguinte, se nós vamos fazer um e-book trazendo todas essas novas tecnologias nos termos, os novos termos, e a ideia é que a gente consiga comercializar esse e-book e converter o lucro disso em ações. Quer dizer, a gente vai precisar desse time de fera de marketing aí para promover o e-book que vai ser desenvolvido aqui dentro. Então, assim, é um processo, acho que a gente já criou conexão da conexão lá na frente. Olha que loucura, né? E é conversando que a gente faz, de fato, né? Eu para ser sincero, e falo por mim, eu aprendi praticamente tudo na minha vida de forma empírica. E não é uma analogia, nem uma apologia à ignorância, mas acho que cada um tem um perfil, uma personalidade, uma forma de aprendizado. E eu gosto demais, demais dessa ideia de tentativa e erro e aprendizado na prática. Eu gosto muito. Me sinto mais conectado por isso. Quero só trazer aqui, acabei de ler um livro sensacional que chama Antifrágil, do Nassim Taleb, que foi indicação até do Rony, da Reserva. E, cara, assim, ele... Sabe aquela coisa de que você está a vida inteira achando que você está fazendo errado e você pega uma leitura e fala assim, caramba, finalmente encontrei alguém que entende o que eu falo? Então, assim, essa vontade de fazer o que ninguém fez ou de forma diferente, buscar, né, a inovação,
a gente não está copiando isso da literatura, a gente está realmente em tentativa e erro. Então, a gente tem que levar em consideração que o que a gente desconhece é infinitamente maior do que a gente conhece, a gente se limitaria a simplesmente copiar, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de todos os processos. A gente está aqui se propondo a criar um processo novo. E isso realmente me dá muita energia, eu gosto muito. Eu queria pontuar duas coisas, Gustavo. Eu gostei muito de um ponto que a Adriele levantou, que está relacionado com a estratégia, e ela falou, para você fazer o levantamento no digital rápido, você já tem que estar rolando no físico, né? E eu entendo que um dos grandes pontos de já estar rodando no físico é que você sabe a linguagem do seu cliente, né? O que eu queria deixar aí, não só para o Felipe, que trouxe o tema, mas para, de fato, a gente já colocar na prática o que o cliente de verdade está entendendo quando eu tento comunicar com ele, e como eu consigo melhorar essa explicação, tá? De maneira prática, toda vez que eu redijo alguma coisa, né, eu terminei agora a minha apresentação institucional do Instituto do Inédito, e eu estou com um parceiro que é um grande amigo que trabalha com vídeo e áudio, e eu falei assim, Adriano, lê e vê se qualquer pessoa vai conseguir entender isso. Eu estou revalidando isso com algumas outras pessoas. Porque as minhas primeiras apresentações, basicamente, só eu entendi o que estava escrito ali, né? Porque tinha o vocabulário muito específico, a estrutura da oração estava para quem já entende. Então, toda a comunicação estava muito voltada só para mim, né? Falar para quem já sabe é fácil, mas como que é você se comunicar sobre o que você é para quem não sabe? O que teu cliente precisa ouvir para ele levantar a orelha para você, né? Falando aí num jargão bem caipira, né? Mas com muito carinho. E aí eu queria deixar, talvez para a gente começar desse ponto, que eu acho que tem a ver tanto com vendas como com marketing, né? Para a gente falar aí daqui 15 dias, o que a gente olhou dentro da nossa conversa com o nosso cliente, da nossa comunicação, que a gente conseguiu melhorar, né, entender melhor a conexão do cliente com o que a gente fala, e quão efetivo isso foi, né? Eu tenho um hábito, assim, tudo que eu redijo, né? Hoje eu estou ajudando um amigo, que eu até estou com um projeto dele, mas ele pediu ajuda com a parte de marketing. Eu não gosto de fazer marketing, mas quando eu estou muito engajado com o projeto eu faço, e eu estou redigindo algumas peças de redes sociais para ele. Então eu sempre redijo, eu nunca mando imediatamente para ele, porque depois eu tenho que ler com o olhar de quem não escreveu aquilo. E eu ainda mando para ele e falo assim, tá fazendo sentido. Mas eu pelo menos já consigo ter o olhar de não ser a pessoa que escreveu aquilo. E aí eu queria que eu acho que pode ser, né, se vocês acolherem esse tema, a maneira legal da gente seguir com essa conversa a partir da próxima semana. Como que meu cliente está ouvindo o que eu falo e como que eu consigo melhorar isso. E não trazer a reflexão, trazer a prática. Ao longo dessa semana eu vi que algumas palavras funcionavam melhor, ou que apresentar a proposta comercial de tal maneira, ou escrever de tal jeito na rede social, de maneira que a gente possa realmente construir através da prática. Você está com isso. Agora sim. Você falou esse exemplo, eu acho que realmente assim, faz todo sentido, e aí me lembrei do exemplo que eu vivi com a Raquel também, né? Porque assim, por mais que a gente tenha algum certo tipo de conhecimento, a gente acaba se prendendo a fórmulas. Acho que a nossa mente ela já tem essa coisa de seguir comandos. E aí, quando, por exemplo, um serviço que eu estou prestando agora... Pronto, recebi uma ligação, mas já voltou, com a Raquel. Quando ela chegou para mim com a ideia, né, Raquel, que eu conheci no digital também, eu falei assim, isso que você está falando não existe. Não tem como dar certo. Misturar um serviço com outro serviço de outra área e ainda colocar uma box de alimentação. Eu nunca nem vi serviço você botar box junto. Ela falou assim, simplesmente, eu conheço os meus clientes, eu trabalho com eles há muitos anos, a gente vai vender assim e vai dar super certo. Falei, não vai dar. E aí a gente fez o lançamento
do serviço, né? No começo, na primeira semana, ninguém, na segunda semana, ninguém, mas de repente, não é que essas pessoas foram aparecendo com as dores e assim, um serviço que a gente está fazendo agora com recorrência, as pessoas renovando esse serviço. Então, assim, por mais, ver como essa questão de você conhecer o cliente, né? Você saber a dor dele, quais são as características dele, como que isso é importante na parte de vender. Você pode pegar um profissional incrível que fale para você, isso não tem condição, mas se você conhecer realmente a dor do seu cliente, se você souber realmente quem ele é, com certeza vai ter resultado. Aquilo ali vai atingir o seu cliente. Então, eu acredito muito que essa é uma das principais áreas que dá para conhecer. E, gente, hoje tem muita ferramenta legal e muitas vezes gratuita que você pode fazer para você, e a gente pode até falar sobre isso também, fazer realmente, é moda a persona, é moda o cliente ideal, essas coisas todas, não é. É que já chegou-se num nível de experiência que você saber certas características do seu cliente é fundamental para você estruturar e vender o seu produto, o seu serviço, né? Então, realmente faz todo sentido, eu aprovo 100%. Eu tenho uma gratidão pela Adriele incrível, porque foi ela que me apresentou o Trello. E depois que eu conheci o Trello, a pergunta que eu me fiz é como que eu vivi até hoje sem isso? Me ajudou muito a organizar e assim, estou até fazendo aqui um comentário até fora do contexto aí, mas achei muito, muito oportuno o que a Adri trouxe. E, Beto, super acho que a gente está no caminho certo. Inclusive, vou aconselhar a gente usar o Trello para os projetos. Acho que será uma boa ferramenta a gente criar os links, né? O projeto do Beto, o projeto da Daisy, em links diferentes, e para a gente poder ir avançando, porque aí cada um entra e faz a sua contribuição no momento oportuno e coloca lá a contribuição e a gente vai, a soma de tudo vai gerar o resultado, né? Eu tô rindo aqui porque você falou que você adora o Trello, e eu vou te passar uma informação que não é para a gente mudar de ferramenta, mas eu sempre odiei trabalhar com o Trello. Eu acho a visão de Kanban assim, horrorosa, mas já teve vezes que deu certo, já teve vezes que não deu, mas eu entendo que era mais uma questão da dinâmica e do tipo de visualização. E eu quero me esforçar para tentar mais uma vez, mas já trabalhei com o Monday, com o Run, com os outros, eu acho muito mais amigáveis do que o Trello. Mas vamos seguir com ele, Gustavo, que eu sei que é uma adaptação que eu quero desenvolver. Não, mas, Beto, fique à vontade. Interessante outros também, né? Eu, assim, já vim, desculpa, Gustavo, te interromper, já fui na divulgação. Já vim da academia com esse Trello, né? Que o orientador já usa ali para acompanhar a sua vida. E aí achei interessante para o trabalho, para o digital, e principalmente por ter a opção de outras pessoas terem acesso àquilo ali, de forma organizada, arquivo e tudo mais. Então, por essa questão de compartilhar pastas e tudo mais, eu acho que é bem legal. Mas, assim, eu fui buscar outras. Posso dizer que tem outras que sejam bem legais e melhores. Eu sempre quero conhecer novas ferramentas. Eu acho que para a dinâmica que a gente tem, eu estou mais disposto a me adaptar a ele do que a tentar buscar outra que também seja viável, né, economicamente. Porque quando você pega um Monday, por exemplo, o custo dele é um custo alto, tem outras ferramentas que também tem um custo que não é tão amigável. Então, eu, a princípio, realmente prefiro fazer o esforço de me adaptar nesse momento. Mas realmente, eu estava aqui morrendo de rir na hora que você começou a falar eu adoro Trello, porque tipo, eu fico assim, meu Deus do céu. Mas eu entendo que é um comprometimento meu, assim, para que a gente possa rodar esse projeto. O Felipe deu a opinião dele, e a Adriele, óbvio, contribuiu super bem, mas eu queria entender o olhar do restante do pessoal com relação a essas questões relacionadas ao início da venda, como que é essa realidade para vocês, se alguém, de repente, tem uma situação interessante ou passou por alguma vivência legal. A Daisy falou também
aqui, deixa eu conferir aqui no chat, que a Simone tem bastante experiência com a área de vendas e pode ajudar a gente com isso. Aí eu queria pedir para vocês trazerem aí o olhar de vocês nesse sentido. Eu ia falar a Simone. Daisy, à vontade, se você quiser falar antes. Vai você, Rafa. Pode. Tá. Bom, eu estou num mundo novo de vendas, vamos dizer. Um outro olhar para vendas, né? Porque eu sou arquiteta, trato os meus projetos como produtos para venda, né? Mudei um pouco no decorrer da minha vida e criei isso para transformar um pouco os meus negócios. Mas agora com a Reloco, vendendo produtos de materiais de obra, é mesmo venda pura, né? E aí eu acabo tendo dois lados, né? Dois clientes, um da entrada e outro de saída. E encontrar esses clientes, para mim, estava sempre muito claro, mas a abordagem de como chegar a eles foi bem curiosa assim, no decorrer, né? Porque entra até um pouquinho em tudo que vocês estão falando da questão de passar o que você está pensando para o cliente, né? Então, às vezes a gente formata o negócio que para a gente está tão claro, e aí quando a gente, né, formata a apresentação, formata tudo, e quando a gente passa, as pessoas realmente não entendem aquilo que a gente está pensando, porque muitas vezes é uma coisa inovadora, diferente do que tem no mercado, e fazer as pessoas mudar o pensamento é complicado. Então, a gente realmente tem que entrar em contato com muita gente, passar o que a gente está pensando para conseguir ir formatando isso para que as pessoas possam entrar na mesma linha de raciocínio que a gente está pensando, né? E, querendo ou não, o que eu trabalho hoje, muitas pessoas ainda enxergam como sendo lixo, né? Então, para você explicar para as pessoas, para os arquitetos, para as pessoas que fazem obra, que aquele material ele pode ser reutilizado, né? Então, é um trabalho assim que foi aos poucos e que até hoje eu ainda tenho esse trabalho de estar conscientizando, de estar explicando, mas é uma coisa que realmente eu tive muita dificuldade no começo de tentar explicar, porque a minha cabeça funciona de um jeito e a pessoa que eu estou expondo funciona, né, aquilo lá que já está condicionado a gente pensar. Então, é uma coisa que eu acho que é interessante a gente trabalhar bastante, essa parte de como vender o seu produto, né? Então, como que isso funciona na nossa cabeça e como passa para o outro. E também, como eu capto todos esses produtos e depois a minha intenção sempre foi levar para as pessoas que não têm disponibilidade de compra, como que eu ia chegar nessas pessoas? E sendo que é um trabalho totalmente online, né? Porque é uma loja online que está fazendo a conexão. E a construção civil, querendo ou não, ela ainda é muito visual, tato. Você vai fazer a sua obra, você quer ver, né, como que é o revestimento, você quer ver como as coisas são. Então, esse é um grande desafio que eu tenho também diariamente, de estar mostrando isso, chegando pela internet, e que muitas vezes eu acabo fazendo esse contato pessoal mesmo, né, que até a Adriele falou, da gente estar tendo contato, por enquanto, pessoal, não tem muito ainda como ser totalmente digital. E é uma coisa que eu tenho estudado bastante, de como transformar e chegar até essas pessoas dessa forma. Legal que você falou, Rafa. Eu já até linkei o que eu ia falar aqui, porque você vende um produto que precisa de uma mudança de paradigma e de cultura para você vender o produto. Então, não é tão simples de explicar o teu produto. Você precisa, é uma venda mais complexa, né? Eu também vendo produtos que são intangíveis, então eles também são complexos de vender até a pessoa enxergar o valor que tem nesse produto. Consultoria,
curso avatar, curso de drag, imediatamente qual que é o benefício para ela. E eu vejo que a questão vendas, né? Primeiro que hoje em dia ela está muito atrelada com o digital. Hoje em dia não existe vendas junto com o digital, então tem aquela história do funil, e que você primeiro precisa captar um monte de gente para daí filtrar, e você não vai conseguir fazer essa venda pessoal com muita gente, tem que ser com as pessoas certas de preferência, né? Você tem que conseguir filtrar para o público certo. E eu acho que isso ainda não é muito claro hoje em dia para a gente, né? De como que você faz isso, né? De como que você consegue atrair as pessoas e ir filtrando até chegar nas que você realmente precisa conversar para que virem seus clientes. Então, essa é uma dificuldade que eu sinto também. Acho que isso acontece com qualquer produto que é inovador, que é novo ou que é complexo, que são os produtos do futuro. Acho que a gente ainda não sabe vender eles direito. E aí eu também queria puxar... Pode falar. Não, eu prefiro que você termine, Daisy, que eu gostei muito de uma coisa que você trouxe e eu queria abordar, mas eu prefiro que você termine. Tá, não, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou ficar apresentando, vou deixar ela se apresentar, mas eu queria que você puxasse depois a Simone para falar, que a primeira vez ela deve estar meio tímida aqui no clube, mas ela tem muito a ver com essa conversa toda, porque ela foi administradora, empreendedora por muito tempo, ela foi líder de equipe de vendas, ela trabalhou com sustentabilidade, então ela vai saber também dar uns bons palpites aí para a gente. Eu acho que você me deu um passo de bola ótimo para conseguir puxar ela para o centro aqui e fazer com que ela não suma da conversa, né? Simone já está sorrindo. Eu adorei que você falou do funil de vendas e apesar dele não ser a primeira coisa que a gente faz na venda, eu entendo, se eu fosse montar um curso, eu começaria a compreensão do curso de vendas pelo funil de venda, porque a gente tem que entender, a gente se comunica com o cliente entendendo em que fase do funil que esse cliente está. E para isso implica um diagnóstico, você saber e trazer ele lá através daquele diagnóstico, saber se ele está naquela fase, se é pertinente para ele seguir em frente no funil, né? O que dá muito controle sobre o que está acontecendo, tanto se a sua comunicação está efetiva, como se o seu produto está atendendo o mercado que você está querendo abordar, ou vice-versa, você está abordando um mercado que quer o teu produto, assim como se as demandas que estão de fato latentes, você está conseguindo se comunicar e oferecer uma solução para elas. Eu queria pedir para Simone aproveitar essa deixa, né, que o funil é universal, aí desde as vendas antigas a gente já tinha esse olhar, e hoje cada vez mais para a gente poder digitalizar e para trazer a opinião dela sobre isso. Eu, primeiro, né, me apresentando um pouquinho, eu tenho realmente uns 20 anos aí no ramo de venda, né, desde digital até físico, né, muito até na área de construção civil e mais recentemente com esse desafio de mudar totalmente o foco e ir para produtos intangíveis, ainda mais falando de cuidado, né? E da plataforma ainda fala de cuidado não só para pessoas e empresas, mas também para a comunidade e espaço. Então, acaba sendo 3 segmentos bem diversos e é um desafio vender isso conectado, né? Mas, assim, nas minhas próprias experiências, assim, de pegar cada um da plataforma ou nas próprias consultorias de venda que eu acabo fornecendo, uma das coisas que eu vejo em relação a essa questão do funil é que muitas vezes a pessoa segue uma regra padrão, né? Então, tem lá que gerar conteúdo, fazer um monte de vídeo para poder passar no funil. E aí você vai olhar o produto da pessoa, muitas vezes não é nem escalonado, né? E aí ela está usando toda uma regra de poder pegar um público muito grande e, às vezes, está ali no lado dela, do público dela. Por exemplo, dando um exemplo, esses dias eu peguei uma pessoa que dava consultoria individualizada de aprendizagem para professores. E aí ela estava lá na internet tentando um monte de gente e estava lá ao mesmo tempo do lado dela conectada com um monte de professores, um monte de coordenadores dentro da própria escola, que era o público dela. Né? Então, assim, às vezes tem essa desconexão de você ficar seguindo, né? Eu brinco que é seguir a boiada
e você nem parou para poder pensar que talvez o melhor marketing que você tem que fazer é o antigo porta a porta lá no passado e usar a rede com outro objetivo, né, que seja um objetivo de autoridade e outros objetivos não só de venda. Então, eu acho que essa questão do funil tem, inclusive, essa questão de qual que é o seu objetivo de estar na rede, qual que é o seu posicionamento, acho que vai além até se é uma questão única de venda, né? Porque, às vezes, a venda é muito mais fluida. E acho que o outro aspecto, assim, que eu estou adorando, assim, a conversa, né? Aqui no cantinho, adorando a conversa, mas eu acho que um outro aspecto que também eu coloco muito é essa questão do processo de venda, né? Porque às vezes a gente cai tanto numa automatização e aí fica todo mundo nessa boiada que a gente esquece de fazer uma venda realmente consultiva, né? E a gente esquece também de conseguir fazer uma sensibilização a ponto de atrair aquele cliente de uma forma sensível, né? E isso é uma coisa que eu percebo bastante, principalmente na plataforma do cuidado, porque quando eu vendia, por exemplo, banheira, era tipo, eu quero uma banheira, eu vou lhe apresentar para o banheiro, que é um produto físico, né? Aí tem, sim, uma venda consultiva, você entender qual que é a melhor banheira para o cliente, mas quando você está falando de cuidado, ainda demanda muito mais uma sensibilização ainda, né? De entender qual que é aquela dor individual daquela pessoa, daquela empresa e assim por diante. Então, o que eu fico percebendo, que eu percebo também é essa questão do processo mesmo de venda, que muitas vezes é conduzido, né? Todo mundo procurando um robô, um boot, um não sei o quê, e esquece, né, de fazer uma coisa realmente estruturada, que às vezes, né, não é o foco de todo mundo ter as automatizações de venda e não necessariamente precisa ser. E acho que, assim, só comentando aí, já que vocês colocaram um pouquinho de ferramenta, eu não sei se vocês conhecem, né, mas eu ando apaixonado com o Bitrix. Não sei se vocês conhecem, fica aí uma dica para conhecer também. Legal. Eu não ouvi direito o nome. Bitrix? Como é que é? É o Bitrix, eu conheço. Conheço não. É uma É ferramenta, ferramenta de... é um CRM, né? Na verdade, ele tem a ferramenta do CRM. Por que eu, né, ando apaixonado? Porque ele tem a ferramenta do CRM, sim, que é onde mais a maioria das pessoas conhece, mas ele tem uma ferramenta de gestão de projetos. E ele é como se ele pegasse o Trello junto com o Drive e junto com um Medium, por exemplo, e conectasse tudo na mesma ferramenta, ainda possibilitando você comunicar isso com listas de tarefa do CRM. Então, Legal. acho que é uma ferramenta legal assim, para se conhecer. Eu confesso que a minha ignorância me fez desistir do Bitrix. Mas estou aberto a aprender, porque realmente a ferramenta parece ser muito, muito boa. Eu queria comentar uma coisa que a Simone comentou, dessa massificação da operação de venda, né? E da gente não parar a pensar do porquê que a gente está lá, né? E eu tô feliz que a Deise está aí ainda, vou segurar ela mais 2 segundos aí. A participação no encontro do clube dela, para mim, foi extremamente transformadora quando a gente estava falando sobre o slow marketing e me levou a uma mudança de posicionamento colossal, assim. E eu até comentei com o Gustavo ontem, eu tô com a minha agenda lotada, ainda não virou tudo fechamento, mas eu não faço nenhum post na minha rede social desde o meio do ano passado, que foi praticamente a partir da hora do encontro do clube que me deu esse despertar, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essas fórmulas que estão sendo socadas na gente com um monte de gatilho, né? E entender de fato se elas são pertinentes para a gente, como que elas conectam com o nosso processo de venda e como que elas podem fazer a gente se conectar com o nosso cliente, né? Que tem muito a ver com o que a Simone falou e com o que a Deise comentou no chat, porque o processo de venda ele é conexão, né? Então, se a gente não se conecta de fato, a melhor conexão ela é o tete-a-tete, ela é pegar o telefone e ligar, ela é mandar um WhatsApp específico para aquela pessoa.
ouvir o que ela tem para dizer, né? Não é a pergunta para conduzir o comportamento, é a pergunta para de fato ouvir o que a pessoa tem para dizer, entender o que leva ela aquele comportamento, qual a dor que ela está passando, para ver se a gente realmente atende. E quando eu olhei para o slow marketing, que eu vi que eu estava mais na fórmula do que na compreensão desse potencial cliente, eu comecei a me conectar com algumas pessoas que eu nem estava olhando para eles como cliente. Eu comecei a gerar demanda, né? Então, acho que a Daisy colocou que conexão é tudo e de fato, eu queria trazer essa experiência para vocês, porque está bem relacionado com o que a Simone comentou com a gente. Legal, legal, gente. A Daisy e a Simone precisam sair, porque elas têm um outro evento. Quero agradecer imensamente a presença delas. Certamente no próximo encontro elas estarão aqui. Bem, eu vou agora para a última parte do nosso encontro. A Daisy, inclusive, sugeriu aí, Beto, da gente ter aulas sobre ferramentas. Acho que é bem interessante, bem pertinente. Eu posso te sugerir também que a gente faça uma enquete, talvez, quais são as informações que você demanda para a gente poder direcionar isso, e a gente fazer uma enquete dentro do clube, né, para as pessoas poderem responder e trazer as informações que possam nos guiar, mas é com você, né? Enfim, eu vou passar para a nossa última parte do encontro, gente, que é a apresentação da nossa plataforma. De novo, a plataforma nunca fica pronta, né? Tecnologias nunca ficam prontas, né, Beto? Mas dentro do que a gente propôs, ela está usável. Mas ficou legal, ficou muito boa, mas na semana que vem vocês já vão notar melhorias. Mas vou apresentar para vocês porque, como o principal dessa plataforma é exatamente a conexão e a gente se expor ali dentro, se expor no sentido de encontrar as pessoas para a gente se conectar, essa função já está funcionando. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder ir para ela. Só um minuto, por gentileza. Tecnologia não é o meu forte, nunca foi. Nunca foi, viu? Quando a gente fala isso, a gente denuncia a idade, né, Gustavo? Essa coisa de idade é um negócio tenso, né? Porque acho que a gente sabe quando a gente só percebe que está ficando velho nessas horas, né? Tem a hora que a gente vai no médico também. Acho que ela é um pouco mais dolorida do que a tecnologia. Um amigo meu me falou que a gente descobre que está ficando velho quando você vai numa festa e quando você chega, você logo procura um lugar para sentar, né? Sinal que está ficando velho, né? Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Tá compartilhado aí para vocês? Está sim. Gente, isso daí é a nossa plataforma, tá? A gente tem aí eu não sei os nomes técnicos, tá? Se quiserem ajudar, podem ficar à vontade. Tá aí como ela funciona, né? Conexão, falar diretamente com quem precisa de produto e serviço, a sua marca em evidência, participação em projetos, apoio para o desenvolvimento de novos processos, união de esforços para quebrar padrões, acesso a recursos que está além de um escopo, né, de um único negócio, comunicação e compartilhamento de dados, tem um Fale Conosco via WhatsApp, tem alguns depoimentos de algumas pessoas que nos mandaram algumas informações, tem uma área de banner, um Fale Conosco e tal. Bem, depois vocês entram lá, palpitem, vejam o que precisa ser melhorado e mudado, mas o principal para a gente aqui nesse momento é a gente conseguir fazer as conexões. Vocês vão receber, eu vou pedir que amanhã vocês façam contato com a Jéssica
para a Jéssica poder orientar vocês na formação da página de vocês. Mas eu vou mostrar como que vai ficar, tá? A gente tem aqui um campo de pesquisas. Como eu criei a minha de modelo, vamos pesquisar aqui o Gustavo, mas a gente poderia estar pesquisando o Instituto do Inédito, a gente podia estar fazendo, pesquisando pela empresa, e aí aparece a informação do Gustavo. O Gustavo é esse cara bonito da foto aí. E aí você clica em ver o perfil do Gustavo, e aí abre, né? Eu tenho um banner da Simbiose, que é a minha empresa, alguns cases, né, da Simbiose, inovação empresarial, do Cherry, da inteligência ambiental, do selo carbono neutro, do nosso trabalho junto ao Sorvete Brasil, do método da sustentabilidade e o Clube Método. Eu tenho aqui um espaço também para poder inserir um vídeo, e aí vocês podem inserir o vídeo da empresa de vocês, da atividade de vocês, enfim, um vídeo que vocês quiserem inserir, né? E a parte de conexão, onde a gente se conecta, né? Aí tá o meu site, tá o meu Instagram, tá meu LinkedIn, enfim. Aonde que isso é interessante? Que vocês aqui vão poder expor o trabalho, a empresa de vocês, né? E as pessoas, ao acessarem o nosso site e entrar na área de membros, e essa é a mudança que já vai ter para a semana que vem, porque hoje a gente não tem uma aba de membros aqui em cima, e acho fundamental que tenha, todas as empresas, todos os parceiros do clube vão aparecer ali dentro, né? Dentro dessa aba, dessa forma, tá vendo? Ó? Vai aparecer o Gustavo, vai aparecer todas as empresas, vão aparecer aqui, né, listadas, e você vai poder escolher por área, né, eu quero por gestão, por marketing, enfim. Na medida em que as empresas forem se cadastrando, a gente vai criando aqui os mecanismos de busca, e o legal é que todo mundo vai estar exposto nessa página. E aqui embaixo vai entrar um botão super legal, que é compartilhe esses perfis com a sua rede de contatos, ou seja, para você indicar uma pessoa daqui, vai bastar você clicar nesse botão e compartilhar no seu Instagram, no Facebook, onde você quiser. Legal. A ideia disso tudo é exatamente promover, né, as pessoas e empresas que estão dentro do clube, né, os seus serviços, e a gente ter um local onde a gente consiga enxergar quem está participando de tudo ali dentro, e, logicamente, a partir daqui, a gente vai melhorando isso daí, adequando a nossa demanda e necessidade. Beto, o que você achou aí dessa primeira plataforma? Vou perguntar a você, que é um profissional da área. Enfim, lógico, gente, as demandas que a gente acreditar necessárias, a gente vai fazendo na medida em que a gente for andando. Ô Gustavo, eu usei uma plataforma parecida com essa na associação, né, comercial. Lá, como a gente tem basicamente dois públicos, um que já está muito digitalizado e outro que não está nem um pouco digitalizado, a gente teve problema com o uso na plataforma, que eu não acho que a gente vai ter aqui, até porque a gente está mais conectado em termos de missão, né? Eu adorei o fato de poder ver os membros do lado de fora, né? Porque o principal elemento de uma comunidade são as pessoas que fazem parte dela e o que elas estão alcançando por causa dessa conexão, né? E o fato de poder compartilhar os contatos da pessoa para fora da plataforma. Eu achei sensacional esses dois recursos e que tem muito a ver. E eu acho que as melhorias elas vão vir naturalmente, né? Aí dentro do que a gente é como um grupo de inteligência coletiva, né? Eu só acho que depois até a gente pode sentar e conversar para entender quais primeiros projetos, né, além de conexão, a gente está planejando fazer aí dentro, ou talvez tentar utilizar a própria plataforma como base, em vez de usar um outro, para esses projetos que a gente quer fazer rodar, entendeu? Muito legal, Beto. Ou talvez conseguir fazer uma conexão um pouco mais direta do outro, mas ter ela como base, né, para fazer com que as pessoas estejam aí dentro. Eu penso assim, e aí eu vou precisar muito da ajuda e apoio de vocês, porque realmente tecnologia não é o meu forte. Eu adoro usar
tenho até as ideias para criar, mas não sei de fato como fazer. Uma das coisas que eu tenho vontade é que a gente tenha uma sala de reuniões aqui dentro, e nessa sala de reuniões uma subsala ou uma sala de projetos, para que as ferramentas estejam aqui e a gente consiga fazer tudo sem sair daqui de dentro. Mesmo que seja através de link, talvez, não sei. Mas acho legal a gente já pensar nisso, né, para uma versão seguinte, e a gente vai dando robustez a isso daqui, e aí sim essas áreas serem fechadas, né? Essa questão dos membros para fora e você compartilhar isso externamente, a princípio a ideia do desenvolvedor era que isso que ficasse fechado, mas eu não vi nenhum sentido em fechar isso se a ideia nossa é exatamente poder gerar negócios para as pessoas, né? Para que elas possam, através desses negócios, colocar projetos como esse em prática. Então, achei muito interessante a gente, sim, estar abertos como uma ferramenta, como um lugar de busca, onde a nossa marca pode ser encontrada, né? Porque, na medida em que cada membro que está aqui dentro divulga essa plataforma para divulgar o seu trabalho, quer dizer, a gente pode ter um alcance orgânico muito bom, né, Beto? Você que entende dessa área, a gente pode ter um alcance orgânico muito bom e muitas pessoas vão te encontrar ali dentro buscando outras coisas e acabam te encontrando, né? Sobre o alcance orgânico, até acho que a Adriele vai poder falar um pouco melhor, mas vai depender de como o código está lançado aí, para que essa informação seja vista, né? O que eu acho que a gente tem que discernir de maneira clara, conforme a plataforma for crescendo, para cada funcionalidade que eventualmente ela precisar, quão importante é de fato que ela seja feita dentro da plataforma, ou será que não é mais eficiente contar com outro serviço, gratuito ou pago, tanto faz, né? Mas que otimize e dê uma robustez talvez mais rápida à plataforma. Hoje eu vejo muita gente criando, construindo plataforma que, na verdade, elas repetem coisas que já existem, né? E tudo bem que aqui a gente tem a premissa da nossa comunidade, mas outras funcionalidades adicionais aí dentro, às vezes elas podem estar com ferramentas que já existem conectadas aí dentro, em vez de a gente gastar recurso para fazer coisa que já existe, né? Reinventar a roda não tem necessidade. É mais ágil usar a roda que já está feita. Perfeito, Beto, perfeito. Eu conto muito principalmente, né, a sua ajuda nesse sentido, por ser uma área que você domina bem e, lógico, a gente conta com o apoio de todas as pessoas do clube. Gente, nesse momento, o que é interessante? Que todo mundo se cadastre lá, né? Coloque as suas marcas ali dentro, para a gente começar a usar a plataforma, encontrar as demandas que a gente vai encontrar na medida em que a gente começa a usar, né? Realmente pôr a mão na massa, para a gente poder ir sentindo, medindo, né? Medindo a temperatura disso e ir avançando. Eu vou colocar lá no grupo o contato da Jéssica. A Jéssica vai estar à disposição amanhã, a partir de amanhã, para ajudar vocês na orientação com relação à inserção dos dados. Por quê? Porque ela ficou muito intuitiva, realmente. Qualquer pessoa consegue entrar ali, inserir vídeo, inserir as imagens, colocar os textos, colocar as suas redes sociais, seus canais de conexão, para que as pessoas possam encontrar a gente ali dentro, tá? Eu vou botar isso lá no clube assim que terminar esse encontro. Bem, alguém quer mais complementar com alguma coisa ou a gente pode encerrar o nosso encontro de hoje? Vamos lá. Quero agradecer novamente vocês todos. Acho que nosso encontro de hoje deixou muito claro, né, as nossas intenções e o que nós vamos fazer daqui para frente. Espero tê-los com a gente dentro do possível, né, do tempo de cada um. E daqui a 15 dias a gente está aqui de volta. E na semana que vem, Clube de Receitas, o nosso clube parceiro. A gente vai colocar o link dos encontros dentro do nosso clube também. É bem legal, uma turma bem legal também. E vamos fazendo conexões, gente. Vamos fazer conexão. Vamos fazer com que a força da inteligência coletiva realmente
nos faça inovar, né? Nos faça conhecer coisas novas e construir coisas novas. Muito obrigado. Obrigado, Beto. Obrigado, Adriele, Michele, Messias, Felipe, todo mundo que ficou com a gente aí, todo mundo que passou por aqui também. E até o próximo encontro, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado. Bom descanso para vocês. Boa noite para todo mundo. Bom descanso. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até a próxima.